Olá, estimados irmãos e irmãs, que a paz e a alegria do Senhor ressuscitado esteja sempre em vossos corações e que alegria podermos então estarmos juntos reunidos através desse canal do YouTube para juntos meditar então a palavra de Deus. E peço licença então para adentrar a sua casa, trazendo então uma mensagem de paz e de esperança. E hoje, nesse dia 9 de julho de 2017, celebramos em comunhão com toda a igreja o 14º domingo do tempo comum. E convido você então a tomar comigo o Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 30, que vai nos narrar o seguinte. Naquela ocasião, Jesus pronunciou estas palavras: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e carregados de fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e sede discípulos meus, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vós, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, estamos então celebrando o 14º domingo do tempo comum. Tempo, então, de nós podermos experienciar Deus nas coisas cotidianas, corriqueiras, no nosso dia a dia da nossa vida. E a proposta da liturgia de hoje, para nós, ela vem então nos falar como nós experimentamos Deus e como também nós encontramos, onde encontramos Deus. E aí, então, a liturgia de hoje gira em torno desse questionamento. Vai nos narrar como nós podemos experimentar esse Deus e onde encontrá-lo. E assim, queridos amados irmãos, somos convidados então a tomar a primeira leitura de hoje, extraída aí do profeta Zacarias, capítulo 9, versículos 9 e 10. Zacarias, então, é um profeta do tempo já do pós-exílio, e que vai narrar justamente a volta, o retorno de um rei que vem entrando em Jerusalém. Mas é interessante, né, os dados a qual então Zacarias ele enriquece seu texto. Vai nos dizer que esse rei então, ao contrário dos grandes reis, que vem com toda aquela comitiva, com aqueles cavalos vistosos, lindos, bonitos, não é assim que entra esse rei anunciado por Zacarias. Mas sabe como ele entra? Através de um jumentinho, filho da jumenta, sentado no jumentinho. E assim então, é interessante nós percebemos que, em oposição à entrada triunfante, nós temos um rei que entra num jumentinho, como uma pessoa simples, como uma pessoa comum. E é assim então que o profeta vai dizer que Deus intervém na história do seu povo, na simplicidade, na humildade. E é por isso que muitas vezes o povo, na época do profeta Zacarias, não conseguiu perceber esse Deus que esteve presente através desse rei, caminhando no meio deles. Podendo então ali instaurar a paz, não através de armas de guerra, mas, pelo contrário, fazendo uma revolução, mas através do seguimento daquilo que então o Senhor lhe ensina, que é o amor, a partilha, a solidariedade. É dessa forma, então, que ele vai transformar esse mundo. Meus queridos amados irmãos, esse texto é muito conhecido nosso porque nós ouvimos ele no domingo de Ramos. É o evangelho que nós então meditamos na entrada de Jesus triunfante em Jerusalém, antes da procissão. E é dessa forma então que nós, olhando para esse texto, podemos perceber que ele se cumpriu em Jesus Cristo. Ele que assumiu então essa condição, ele que veio trazer então essa revolução através dessas formas a qual então acabei de falar, através então do amor,
através então da partilha, através da misericórdia. É este o caminho, essas são as armas a qual então esse rei veio instaurar o seu reino. E assim então, queridos amados irmãos, nós podemos perceber que esse rei não foi acolhido pelos seus, pelo contrário, foi rejeitado. Mas nós que enxergamos em Jesus esse rei enviado pelo Pai, somos convidados então a bendizer eternamente o nome do Senhor. Como o Salmo de hoje nos propõe, o Salmo 144, bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. Bendizer então nosso nome porque, mesmo diante das nossas fragilidades, nossas misérias, nossos erros, nossos pecados, Deus então entregou a sua vida, derramou o seu sangue na cruz por cada um de nós, nos trazendo a salvação, nos trazendo vida e vida em plenitude. E é por isso, queridos amados irmãos, que para sempre devemos bendizer esse Deus. Não é somente nos momentos de alegria da nossa vida que devemos então glorificar, agradecer ao Senhor, mas sempre, eternamente devemos elevar ao Senhor o nosso louvor, por pior que seja a situação que estejamos vivendo. Porque esse Deus então, como disse e repito, nos trouxe a plenitude da vida. Nós que com Cristo, então, fomos sepultados no nosso batismo, com Ele nós ressurgimos para a vida nova. E é isso que Paulo então nos narra na segunda leitura de hoje da carta de Paulo aos Romanos. Nós que acolhemos então esse Cristo pelo nosso batismo, nós recebemos esse mesmo Espírito Santo, o mesmo que conduziu Jesus em toda a sua vida e agora também quer conduzir a nossa vida. Mas, queridos amados irmãos, para poder então atestar esse Deus que está presente no meio de nós, é preciso então deixar-nos conduzir pelo Espírito Santo de Deus. É isso que Paulo então fala na segunda leitura de hoje. Ter uma vida não segundo a carne, porque os frutos da carne é o egoísmo, é a ambição, o orgulho, a avareza, a soberba. Enquanto os frutos do Espírito é a mansidão, a caridade. Tudo isso é o que nos enriquece o Espírito Santo de Deus, para que nós possamos então ser sinais desse Deus no meio de nós, através da simplicidade, através das coisas humildes. É esse o caminho, meus queridos amados irmãos. Não podemos então deixar-nos elevar pelo desejo então de luxúria, de bem-estar, de conforto, porque Deus se revela nas coisas simples, nas coisas humildes. É assim que nós vamos encontrar, é aí que nós vamos enxergar Deus. E é isso então que Jesus fala no Evangelho de hoje. O Evangelho proclamado que nós acabamos de ouvir de São Mateus nos fala dessa realidade. Jesus que eleva ao Pai uma oração de louvor, porque Ele então revela aos pequeninos toda essa riqueza, todo o mistério da fé. Ora, mas por que Deus despreza então os grandes e poderosos? Não é que Deus despreza os grandes e poderosos, mas é eles que então estão fechados na sua autossuficiência, na sua sabedoria, e não conseguem enxergar Deus que se revela na simplicidade, nas coisas humildes. Ficam esperando Deus somente nas coisas grandiosas. E como, infelizmente, nos dias de hoje nós temos pessoas assim, pessoas que ainda elas querem ver Deus somente nas coisas grandes, fenômenos, milagres grandiosos, e não percebem Deus que está num sorriso de uma criança, que está numa brisa suave que bate ao nosso rosto. Um Deus que, através até mesmo de uma situação de dificuldade, pode se revelar através de nós, através do chamado, para que nós possamos parar, para ouvir esse Deus que está ali ao nosso lado. Então Jesus louva ao Pai que revela aos pequenos. E os pequenos, ao contrário dos grandes, eles acolhem, eles conseguem ver Deus agindo na história, nas entrelinhas da história. Mas é claro que tudo isso só é possível se nós olharmos com os olhos da fé. E seguindo então, Jesus vai dizer, tudo foi me entregue pelo Pai. Então o Pai entregou tudo nas mãos do seu Filho, para que ele pudesse então ali levar a bom termo a sua missão. E é interessante que o Pai entregou até a vida dos discípulos e a nossa vida nas mãos de Jesus,
para que não se perca nenhum de nós. É por isso que Jesus então intercede ao Pai, porque Ele quer cada um de nós junto a eles na morada eterna. E assim então Ele vai nos dizer, olha, ninguém conhece o Pai senão o Filho, ou aquele que quiser revelar. Então, meus queridos amados irmãos, se nós queremos conhecer o Pai, basta olharmos Jesus. A ação de Jesus nos revela o Pai. Aquele Pai que lá no capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, que fica esperando o seu filho voltar, seu filho que pediu então parte da herança e foi gastar os bens com os prazeres que o mundo lhe oferecia, mas o Pai sabia que um dia esse filho iria voltar. Eu não sei a sua história, meu querido e amado irmão, mas talvez seja hoje o tempo de você voltar para o Pai. Ou, melhor dizendo, talvez seja hoje o tempo de nós voltarmos para o Pai. Esse é o convite a qual o Senhor faz para cada um de nós. Voltarmos para o Pai. Podemos então ali enriquecer-nos das grandezas a qual então o Senhor nos oferece. E assim poderemos então enxergar esse Deus através de Jesus, que nos revela a face misericordiosa do Pai, que sempre nos oferece uma nova oportunidade de podermos recomeçar uma nova história. E aí, então, Jesus finaliza o Evangelho de hoje dizendo: Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e fadigados, sobre o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Meus queridos amados irmãos, quando nós nos afastamos do caminho do Senhor, nós então colocamos nas nossas costas um fardo muito pesado. Porque o mundo cada vez mais pesa sobre nós, o pecado pesa nas nossas costas, na nossa vida, mancha a nossa alma e nos impede então de testemunhar esse Deus que está vivo e presente no meio de nós. Então Jesus convida-nos neste dia de hoje para que nós possamos então nos lançar no seu braço, porque Ele veio nos dar descanso. Ele nos oferece um fardo leve. Seu jugo não é pesado, é leve. Para os mestres da lei, os fariseus, a lei era um peso, era um fardo. Mas sim porque a maneira como eles viam a lei e que eles queriam então impor essa lei. Imagine viver 613 leis num dia. Não era fácil, é um fardo muito pesado. Mas o fardo de Jesus é muito mais leve. Portanto, que nós possamos ouvir esse chamado de Jesus e possamos descansar em seus braços, acolher então o seu jugo, porque ele é leve, ele não é pesado. E se porventura pesar o nosso fardo, Jesus então nos ajuda a carregar. É Ele então, é a nossa força, é Ele então a razão do nosso viver. Mas para que isso então de fato se concretize na nossa história, é preciso enxergar Deus nas pequenas coisas dessa vida, na simplicidade, na humildade, porque é assim que nós vamos conseguir enxergar esse Deus. É aí que Deus então se revela para toda a humanidade. Portanto, queridos amados irmãos, peçamos ao Senhor que nos dê hoje essa graça de podermos enxergar, através das entrelinhas da história, a sua ação nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, porque é assim que o reino de Deus acontece no meio de nós. E que o Espírito Santo de Deus seja hoje sempre a nossa força e nos mova sempre nos caminhos do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu amado e minha amada, que se inscreveu em nosso canal. E você que ainda não se inscreveu, não perca a oportunidade, antes de terminar esse vídeo, clique aqui em inscrever-se e venha também somar conosco, fazer parte dessa família. Compartilhe, divulgue esse vídeo. Vamos então levar essa mensagem de fé e esperança a tantos corações que estão necessitados desse amor misericordioso do Pai, a qual Jesus veio nos revelar. Portanto, meus queridos e amados irmãos, que o Senhor então abençoe a você, a sua necessidade, e que você tenha uma semana repleta e abençoada com as graças e bênçãos de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor e até a próxima, se Ele assim nos permitir. Um abraço a cada um de vocês.